E aí, galerinha, vamos continuar com as nossas dicas aí para a FUVEST 2020, para a segunda fase, né? Prova dissertativa. Como você já sabe, nós estamos aqui fazendo exercícios, né, envolvendo as obras da lista, procurando orientar a sua leitura correta do enunciado e principalmente a elaboração de uma boa resposta discursiva. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão do Mayombe, do Pepetela. Nós temos aqui uma questão que caiu já na FUVEST um tempo atrás. Ela traz um fragmento de uma conversa de um comandante do movimento com o Sem Medo, o chefe ali dos guerrilheiros. E nessa conversa, esse comandante está anunciando, né, que o Sem Medo será mandado para abrir uma nova frente de guerrilha numa outra região. E isso deixa o Sem Medo muito feliz. Ele está se sentindo angustiado, ficando ali no Mayombe, preso, sem muita ação, ele é um homem de ação e tal. E agora ele vai poder exercitar isso e principalmente conhecer novas regiões, que sempre foi um grande prazer para ele. Ele já fez isso na sua juventude, conforme o texto mostra. E junto com a questão, eles colocaram uma imagem de um embondeiro, que é essa árvore aqui, né, gigantesca que tem na África, que se destaca acima do restante da vegetação. Em cima disso foram feitas duas perguntas. A primeira é essa aqui, ó. No contexto do romance, observe, no contexto do romance, tem que considerar o romance todo, não apenas o trecho aqui. Qual a relação entre a imagem do embondeiro majestoso, que é essa árvore, e a condição de jovem caluanda de Sem Medo? Então, uma referência à juventude dele, período anterior à guerra. Aí, quando você vai para o texto, ó, você tem isso aqui, ó. Percorrera isso tudo em turista em cima das carreiras de passageiros, que são ônibus. Aí o que eu grifei, ó, altivo pela visão de cima e pelas suas pretensões de jovem caluanda. Então eram as pretensões da juventude dele. Identificado mais abaixo, né? Ao vulto do embondeiro majestoso, que é esse embondeiro aqui. Aqui, meu amigo, para você responder isso, você tinha que lembrar, por isso que eles pedem, né, considerando o livro como um todo, você tem que lembrar, né, que o Sem Medo, ele foi educado na Europa e lá na sua juventude ele participava daquela mesma visão de mundo característica da burguesia, ou seja, aquele desejo de se destacar, né, típico da visão capitalista, de se colocar numa posição altiva, se elevando acima dos demais, como é o exemplo do embondeiro majestoso. Então, uma possível resposta para isso seria isso aqui, ó. O jovem Sem Medo se identifica com o embondeiro, árvore também conhecida como baobá, isso você não precisava colocar, pela sua pretensão juvenil de destacar-se individualmente na vida, tal como o embondeiro se destaca na paisagem. Tal projeto se identificaria de alguma forma com os mecanismos de ascensão social típicos da sociedade burguesa. Então, duas coisas que você tinha que colocar aqui. Não precisava ser a resposta dessa maneira como está elaborada, mas você tinha que dizer que essa identificação do jovem Sem Medo com o embondeiro tem a ver com o desejo característico da juventude de ascensão social, de se destacar, de se colocar acima dos demais, como acontece com a árvore. E seria muito interessante você associar isso com o ideal capitalista da burguesia, porque afinal de contas essa obra trabalha exatamente com essa discussão sobre os valores do socialismo em oposição ao capitalismo. Certinho? Segunda pergunta, letra B. Olha só, a pergunta é praticamente a mesma, né? Só muda a imagem. No contexto do romance, qual a relação entre a imagem da amoreira do Mayombe e a situação de Sem Medo como guerrilheiro? Primeiro eles queriam que você explicasse a relação do jovem Sem Medo com o embondeiro e agora a relação do guerrilheiro Sem Medo, maduro, né, do tempo presente, com a amoreira. Lembrando que a amoreira é uma árvore que não se destaca das demais, pelo contrário,
né? Ela se integra na paisagem do Mayombe e ela fornece alimento, fornece proteção e fornece principalmente alimento para os guerrilheiros. Veja, quando você lê o texto, você percebe isso, ó. Veja, seria importante você perceber que ele está falando do tempo presente. Então, o mesmo circuito faria agora, né, a pé, né, o lar nas costas e tal, empunhando uma arma, talvez que já não identificado com o vulto do embondeiro, como era na juventude, mas a amoreira do Mayombe, cujas raízes se entrelaçam com as árvores de teca ou de comunas, num abraço vital. Observe que essa imagem das raízes se integrando a outras raízes tem tudo a ver com o ideal socialista, né, defendido pelo grupo de guerrilheiros. Então, uma possível resposta seria isso aqui, ó. O texto afirma que as raízes das amoreiras se entrelaçam a outras árvores, entre as quais a comuna, cujos frutos serviam de alimento aos guerrilheiros. Essa característica pode ser associada a um projeto coletivista em que todos são igualmente importantes. Sem medo, em sua ação guerrilheira, se identifica com esse projeto. O que não poderia faltar na sua resposta, que no tempo presente ele se identifica com a amoreira por causa desse projeto socialista do qual ele faz parte, né? Dos guerrilheiros, né, que se unem, né, que se protegem, que vivem, né, num espaço coletivo onde não há destaques individuais, que aliás é condenado dentro dessa visão socialista da qual ele faz parte agora. Certinho, gente? O Mayombe é um outro livro que a FUVEST adora também. Já caiu, né? Isso aqui é uma questão que a gente tirou de provas anteriores, mas nada impede que seja cobrada novamente. Então vale a pena dar uma revisada também. E se você quiser uma revisão completa, você já sabe, né? É só procurar nossos cursos completos, tanto de análise das obras da FUVEST quanto da Unicamp, na nossa plataforma. E utilizar os cupons de desconto, né? FUVEST 2020 ou Unicamp 2020. Só entrar na plataforma ou entrar direto nos links que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Um abraço!